Olá, tudo bem? Sou Alexandre Zog, psicólogo e gestalterapeuta, e este é o meu canal de psicologia aqui no YouTube. Um canal dedicado a prover conteúdos até você que ajudem você a lidar com o seu potencial humano. Imagine como seria você lidando melhor com sentimentos, sensações e pensamentos. No vídeo de hoje, nossa intenção é abordar as virtudes. Por que é tão difícil aceitá-las em alguns momentos? Porque às vezes a gente parece até que a gente nega que a gente possa ser bom em alguma coisa. Esta é a oportunidade para descobrir. Continuando a nossa reflexão, que se iniciou ontem com um vídeo sobre as dificuldades, e lembrando que agora as coisas são sequenciais aqui, embora a vida não seja assim lá tão linear, hoje nós vamos olhar para as virtudes. Aquilo que a gente tem de bom, aquilo que a gente faz de bom, mas que às vezes a gente nega. Esse self aí que nós estamos falando, essa ideia que a gente faz da gente mesmo, parte disso a gente herda geneticamente no momento da nossa concepção. Tudo que pai e mãe eram até o momento que a gente foi concebido, vem junto na nossa genética. Tudo que eles fazem entre essa concepção e o nascimento, a gente se relaciona com isso de alguma maneira. E depois com eles, né, e as demais pessoas, vizinhos, comunidades, colegas da escola, etc. Ao longo da vida a gente vai se relacionando e essas trocas, né, vão nos ajudando a entender mais sobre quem nós somos. A gente usa essas experiências, às vezes de modo mais consciente, às vezes de modo menos consciente, para conceber ideias a nosso respeito. E parece, por um motivo assim não tão claro ainda, que esse tempo que a gente vive aí, principalmente de 1930 para cá, 1950, um tempo que a sociedade brasileira, a sociedade produz algumas crenças limitantes. Aqui no Brasil a gente vê assim com maior frequência elementos que são da cultura, da política, da educação e de outras esferas, agindo de modo a nos encaixotar. Lá dentro da caixa, a gente olha para fora e fica pensando assim, mas eu não sou digno, eu não sou capaz. Eu sou uma vítima desse processo. Talvez você esteja pensando, ele está falando de estar dentro da caixa para mim, mas ele está numa sala aí, 2x2, 3x3, ele está na caixa dele ainda. E aí vem falar de caixa para mim, dando a entender que eu estaria preso numa caixa. Veja bem, não estamos falando de caixas como essa ao meu redor, nem a que talvez você esteja agora, onde está me assistindo. Estamos falando dessa caixa. Esta cabeça é transformada numa caixa, onde só cabem determinados pensamentos. Não é culpa minha, nem culpa sua. Mas a decisão de permanecer dentro da caixa é responsabilidade nossa. Você está pronto para assumir a responsabilidade pela decisão de continuar dentro da caixa? E pela responsabilidade de sair de dentro da caixa? Então, a gente tem, sim, algum nível de direcionamento na nossa vida, que vem dessas esferas que eu estou falando. Algumas coisas são mais sutis, outras são mais diretas. De alguma forma a gente lida com isso
e estabelece as nossas fronteiras. Considerando, né, o resultado esperado por essas ações de controle social, é natural que a gente desenvolva as nossas fronteiras e nelas esteja lá escrito assim: você é uma vítima desse sistema, você não consegue, não é capaz. Veja bem, estou te dizendo que isso está escrito lá, mas quem será que escreveu isso? Que tinta usou? No próximo tópico a gente vai abordar as fronteiras de percepção. Pensa comigo aqui. Uma pessoa que nasce nesse contexto repleto de ações de controle social, rodeada por todos esses mecanismos que visam apenas ao controle social e que desenvolveu uma mentalidade de que ela seria uma vítima, que ela é insegura e incapaz. Essa pessoa conseguiria despertar disso aí e desligar o botão que mantém ativa essas crenças para aí descobrir e aceitar as suas próprias virtudes? Essa é uma boa pergunta para a gente pensar. E aqui, como estamos só eu e você, eu talvez possa te falar um pouco da minha experiência. Hoje, aqui, na sua presença, eu pareço eloquente. O que é uma pessoa eloquente? Que se expressa naturalmente, tem sempre a palavra certa, para a hora certa. Eu talvez realmente tenha me tornado um sujeito muito sagaz para me comunicar. Mas não foi sempre assim. Inclusive, se você olhar os vídeos mais antigos deste canal, você vai notar que muitas vezes eu trabalhei com um discurso pronto diante da câmera e não lia direito o tal do discurso. Hoje, aqui nessa oportunidade, você pode ter a total convicção de que eu estou aqui na sua presença. E isso é melhor do que aqueles textos prontos, mas eu precisei deles naquele momento. Muitas vezes a gente cria, né, mas não consegue se direcionar para aquilo que a gente está criando. Às vezes temos, né, uma mente tão fértil para pensar, que muitas vezes a gente usa para pensar besteira, né? Quando a gente aprende a dominar isso e aprende a usar a nosso favor, que ferramenta ela se torna, né? A minha mente era assim também. As pessoas sempre me diziam: mas você é criativo, mas você se expressa bem, por que você tem medo de aparecer? Às vezes perguntavam. Por que medo de aparecer se você é tão criativo e se expressa tão bem? Perceba, meu amigo que assiste aqui a esta produção, minha amiga que assiste a esta produção. Existe a necessidade de um tempo para que você se ajuste. Muitas vezes você entra em contato com as suas virtudes, mas você não aprendeu a utilizá-las ainda. Parece até, de certa forma, natural negar que as possui. Ainda mais se você tiver vindo deste padrão autorrestritivo de crenças autoimpostas por esse ambiente repleto de agentes de controle social. E aí, né, a gente fica à mercê da própria percepção. Um efeito disso, que é terrível, a gente não aceita nenhum elogio quando está nessa, assim. Várias vezes me disseram: mas você se comunica tão bem. Um dia me disseram que eu poderia ser um locutor de rádio com esta minha voz. Por que você não faz um curso da instituição tal? Eu disse instituição tal só porque eu me esqueci o nome da instituição. Mas é uma escola, na cidade de Porto Alegre, na qual se ensina técnicas de locução para radialistas e outros comunicadores. Fui sugerido para mim, né, um cliente aí de um local que eu trabalhei me disse: olha, você tem uma voz boa para estar num lugar como esse, por que não faz o curso da instituição tal?
Aí eu olhava assim para ele, achei tão estranho, né? Eu até tive umas experiências com a rádio comunitária aqui na minha cidade, onde eu tive a oportunidade de realizar umas inserções mais de uma vez, né? Foi bacana. Uma espécie de reconhecimento naquele momento, mas que muitas vezes eu próprio não conseguia aceitar na minha vida. Aí por isso eu te pergunto, será que você aceita os elogios às suas virtudes que têm chegado até você? Será que você se permite olhar para si mesmo com um olhar de respeito e gratidão por aquilo que você possui? Se você não consegue fazer isso e ainda por cima fica olhando para si mesmo, cobrando coisas que você não tem capacidade de fazer nesse momento, nem disposição para desenvolver, talvez a gente possa combinar que a coisa tá complicada, né? Para chegar assim a um acordo para esse impasse. Melhor de tudo é sempre a gente poder fazer o melhor com aquilo que a gente dispõe. Isso, inclusive, é muito valorizado no mercado de trabalho. Quero te falar de uma oportunidade muito interessante. Meu trabalho aqui, ele foi desenvolvido, ele foi pensado para ajudar você a lidar com o seu potencial humano. Mas a gente sabe que às vezes o nosso ponto de partida é um ponto em que a gente não acredita naquilo que a gente tem a oferecer. E muitas vezes fica focado naquilo que a gente acha que está faltando. E quando alguém diz assim, tá, mas se está faltando isso, por que você não desenvolve essa habilidade? A gente não quer. Vamos combinar isso. Fica parecendo que a gente joga contra a gente mesmo, né? Que coisa mais chata. Bora sair disso aí, se você estiver preso nessa. Como que faz para sair então? Não tem botão de desligar para esse padrão aí de atitude. Você precisa entender algumas coisas sobre si mesmo e realinhar algumas coisas que possam estar desreguladas aí na sua percepção ou na sua emoção. Ou ainda, talvez, no seu jeito, né, de ajustar essas coisas. Então precisa um certo tempo. E talvez você possa não ter essa disposição, certo? Então, o que é a minha proposta para você aqui? Comece do ponto onde você está, mas eu não sei que ponto eu estou. Olha, vamos descobrir. Comece aqui pelo e-book. Um caminho para se tornar verdadeiro consigo mesmo. Ou então com um e-book Perceba as Emoções com a Gestalt. São duas obras aí que eu desenvolvi e que ajudam você a ter esse olhar inicial. Obras, né, que respeitam aí a sua disponibilidade, a sua integridade. Né? Não é um conteúdo extremamente técnico, é um conteúdo numa linguagem fácil de compreender a princípio. Mas se você tiver qualquer dúvida, você pode entrar em contato comigo também. E são conteúdos que têm técnicas iniciais, né, para que você possa, né, ir descobrindo conforme você vai lendo o ponto que você está. A partir dele, você pode ir se aprofundando nos demais serviços que eu ofereço aqui, né, com a mediação emocional ou então com a Gestalt terapia. Na mediação emocional, a gente faz um raio-x aí dos caminhos da sua percepção e ajuda você a se situar melhor aí, certo? E com a Gestalt terapia, a gente trabalha os pontos aí da sua estrutura emocional que você queira mudar, certo? No ritmo que você consegue andar para executar essa mudança. Tudo é muito personalizado e personalizável, por isso não vou falar de valores aqui, certo? Clica no link da descrição para conhecer essas propostas. No mais, te agradeço por estar me acompanhando já há praticamente 3 anos aqui neste canal, você que vem sempre. E te agradeço por você que se deu essa oportunidade hoje aqui. Juntos nós estamos trilhando um caminho para desenvolver o nosso potencial humano.
por que não? Gratidão por existir e por me assistir. Às vezes a vida cobra, às vezes ela ensina. Quem acredita sabe, sente paz no silêncio, mesmo suportando as lágrimas do olhar.